Boa noite, irmãos. Vamos iniciar nossa mensagem de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus, que tem a ver com a minha humanidade e a sua humanidade. É um tema que eu não lembro de ter ouvido algum pastor pregar. É bem difícil assim a gente falar sobre Jesus homem, o Jesus histórico. Geralmente nós falamos muito assim sobre o Jesus que é Deus, o que ressuscitou, que venceu a morte, venceu o mal, mas dificilmente nós nos damos conta de que Jesus, ele é totalmente homem, assim como ele é totalmente Deus. Amém, gente? E João, uma das coisas que o fez escrever essa carta tem a ver justamente com o docetismo que negava essa humanidade de Jesus. Então vale a pena a gente ter essa meditação, a gente pensar no Jesus humano. Eu lembro de uma série que eu assisti, não assisti toda porque lá no meio da série eu vi algumas coisas que não correspondiam muito, né, com a realidade bíblica. Mas é uma série boa, o The Chosen. Não sei quem assistiu aqui. A minha parte favorita é quando Jesus se encontra com Nicodemos. Eu chorei lá, não sei você, mas eu chorei de verdade, né? Essa série, apesar de ter algumas coisas que você precisa prestar atenção porque não estão biblicamente corretas, ela traz uma coisa assim fantástica e que hoje em dia a gente tem perdido, que é a noção da humanidade de Jesus, né? O Jesus histórico, o Jesus real, o Jesus que foi carne e sangue, que foi, né, carne e osso, né? Então esse Jesus que João apresenta aqui. João, ele está falando sobre comunhão e ele está falando sobre esses falsos mestres, esses falsos profetas que enganam sobre Jesus. Semana passada a gente falou de novo, né, do amor, da comunhão. Agora ele volta ao tema do docetismo, né, da negação de Jesus por parte de muitos falsos profetas. E agora parece que ele está encaixando um tema no outro. É bem interessante a gente perceber isso. Vamos fazer a leitura então do nosso texto base, que está em 1 João capítulo 5, nós vamos ler do 5 ao 12. 1 João, capítulo 5, do 5 ao 12. O 5 a gente leu semana passada, mas ele vai ser um gancho aí para a gente poder ler juntos, ok? Todos acharam? Este é o 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, pois há 3 que dão testemunho. Deixa eu ver o próximo aí, como é que está na sua versão. Ótimo. O Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. Para um pouquinho aí, porque se alguns irmãos estiverem acompanhando nas suas Bíblias, você vai ver talvez que está faltando coisa aí, né? Certo? Se a tua versão não é a Nova Almeida atualizada, então talvez você vai ver algumas coisas faltando aí. Na tua Bíblia tem um colchete entre algumas frases? Sim ou não? Entre o verso 7 e o verso 8? Tem, né? Quando você encontrar isso na sua Bíblia, é porque foi acrescentado
depois. Nós temos manuscritos mais antigos que não trazem essa parte, e muitos entendem que foi acrescentado bem depois, né? Que fala 3 que dão testemunho no céu, depois fala 3 que estão na terra, né? E aqui a Nova Almeida atualizada, vale a pena você ter essa versão na sua casa, ela já traz como a gente tem que ler, e isso é uma vantagem. Amém, gente? Então só explicando para você não ficar perdido aí. Espírito, a água e o sangue, os 3 são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus que Ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Até aqui. Essa parte, gente, entre os versículos 7 e 8, quando João fala, né? 3 que dão testemunho: água, sangue e espírito. O que ele está querendo dizer com esses elementos? É bem interessante ele usar esse jogo de palavras, ele usar uma metáfora, usar símbolos que são cristãos, símbolos que pelo menos uma vez por mês, algum deles ou alguns deles, nós como igreja temos contato, né? A água, o que é a água, gente, na igreja? Além de beber a água, o que a gente faz aqui? Batismo, né? Batismo. Então, quando o João fala da água, ele está falando do batismo de Jesus. Abram ali as suas Bíblias em Marcos 3, de 9 a 11. Olha o batismo de Jesus. O que aconteceu? Marcos 3, de 9 a 11. Então recomendou aos discípulos que sempre tivessem pronto um barquinho por causa da multidão. Espera aí, só um pouquinho que eu acho que não é esse. Marcos 1, de 9 a 11. Desculpa aí, gente, lá do fundão, desculpa aí, tá? Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz do céu que dizia: você é meu filho amado, em você me agrado. O que aconteceu no batismo de Jesus, gente? Nós vemos a presença do Espírito Santo em forma corpórea como de pomba, certo? E nós ouvimos a voz do Pai, né? É relatado que o Pai falou que Jesus era o seu filho amado. Então, olha, o Espírito Santo presente no batismo de Jesus. A água, o Espírito, né? São testemunhas, né? De Jesus como Filho de Deus. E agora nós vamos ler também João 19, 34 e 35, porque a gente vai ver o sangue. O que você acha que o sangue fala? A respeito de que momento na vida de Jesus? A sua morte, tá certo? A sua morte, a morte de Jesus.
Olha só o que aconteceu quando Jesus morreu. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Olha só. E aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. Então, na morte de Jesus houve o sangue, houve a água, né? E agora a gente precisa ver algo que fale propriamente do Espírito Santo, né? Romanos 8:11, olha o que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto, sobre o Espírito Santo, que João usa como testemunha, né? Romanos 8, versículo 11. Paulo está argumentando ali, né? Sobre a nossa santificação, sobre termos paz com Deus. E se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, gente, João está usando esses três elementos, né? A água, que é o início do ministério de Jesus, o sangue, que representa o cumprimento do propósito de Jesus, para o qual ele foi chamado, né? E a ressurreição, que é a vitória de Jesus sobre a morte, sobre tudo, sobre todos. Ele é Senhor para todos sempre, amém, gente? Então é isso que João está falando, ó. Jesus, esse Jesus que vence o mundo, né? Ele é Filho de Deus, e esses três dão testemunho a respeito de Jesus. E aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Onde que o Espírito Santo habita em nós? Eu dei spoiler, né, gente? Então, onde que o Espírito Santo habita em nós? Em nós, muito bem. Desculpa a vergonha que eu passei mais uma vez, né? Então, o Espírito Santo, ele habita em nós. Por isso que João fala que nós temos esse testemunho, sendo um testemunho interno de Deus dentro de nós. A habitação desse Espírito que ressuscitou Jesus, ele habita em nós, né? E por causa desse Espírito nós temos a vida eterna, porque nós cremos, entregamos, confiamos a nossa vida para que Jesus seja o Senhor da nossa vida. E a água e o sangue, gente, além de ser o início e o cumprimento do propósito de Jesus, eles têm essa função principal de mostrar que Jesus realmente foi um ser humano. Ele foi batizado, né? E ele foi morto. E só alguém que é batizado, alguém que nasceu, alguém que viveu, pode ser morto. Então João está falando para todos nós que Jesus, ele é alguém histórico, alguém que realmente viveu no nosso meio, tá certo? Então por isso que nós vamos falar aqui da humanidade de Jesus. Você já pensou nessa humanidade de Jesus? Como que Jesus era quando homem? Você já deve ter lido muitos relatos de Jesus, mas será que nós vimos, às vezes, com um olhar diferente, como era a vida de Jesus enquanto gente, pessoa, ser humano? Por exemplo, Jesus tinha problemas de relacionamento com alguém? Será que não? E aí? Tinha ou não tinha? E se eu provar para vocês que ele tinha? Não por culpa dele. Oi? Por aí, não dá spoiler não, né? Ninguém sabe ainda. Mas assim, meus irmãos, nem todo mundo
aceitava Jesus. Aliás, até hoje, né? Olha o que está acontecendo no nosso tempo, meus irmãos. Vocês estão antenados nas notícias lá da África, Nigéria, Sudão, a perseguição ao povo de Deus, nossos irmãos e irmãs lá. Não é as pessoas que esse povo que não gosta de Jesus está perseguindo. Eles estão perseguindo o próprio Senhor Jesus. A China, de novo, endurecendo, né? Fechou a única livraria evangélica da China. O governo apertando, todos apertando o povo de Deus. Porque até hoje não há amor nem aceitação à pessoa do Senhor Jesus. Mas isso já acontecia dentro das Escrituras. Eu vou mostrar alguns textos aqui para vocês. Vamos ver ali, ó. Espero que a minha letra está muito feia aqui, gente. Deixa eu... Acho que foi isso que eu me atrapalhei da outra hora. Marcos 3:6. Vamos ler ali o que está escrito em Marcos 3:6. Algumas pessoas que não gostavam de Jesus. Olha só, podemos ler juntos esse aqui? Os fariseus saíram ali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como matar ele. Interessante, né, gente? Tem um outro aqui ainda, ó. Mateus 12:14. Mas os fariseus, juntos, saindo dali, conspiravam. E aí, Jesus tinha problemas nos relacionamentos ou não? Tinha, né? Sabe o que eu acho mais incrível? É que os fariseus, eles eram os guardiões da palavra de Deus, gente. Eles deviam ser os primeiros a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. E eles negaram veementemente. E o mataram, conseguiram matá-lo. Então esse é o primeiro tipo de pessoas que tinham dificuldades com Jesus, né? Ou vice-versa. Mateus 13:54 e 55. Olha só aqui. Onde Jesus está? Na terra onde ele cresceu. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José e Judas? Mais um, por favor. Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? Eu acho que o próximo vai falar o seguinte, né? Que Jesus não pôde fazer ali, senão alguns poucos milagres na sua própria terra. Aí Jesus também fala o seguinte, né? O profeta, ele não tem vez ou voz na sua própria terra. Gente, todo mundo começou a falar assim, né? Jesus não é o filho do José lá da esquina? Da Maria? Olha, ele cresceu aqui com as nossas crianças. O que ele está dizendo agora que ele é filho de Deus? Gente que viu ele crescer. Pessoas idosas, pessoas que Jesus respeitava, pessoas que faziam parte do círculo de amizade, porque a cidade não era grande não, gente. A gente chama cidade por bondade, era um vilarejo, um lugar pequeno de poucas pessoas.
também não creram em Jesus, né? João 7, de 3 a 5. Você acha que parou por aí, gente? Olha só. João 7, de 3 a 5. Olha só. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe esse lugar e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece, essa é a explicação de João, acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Gente, olha como Jesus, ele não tinha vida fácil. Ele era humano, como eu e como você. Jesus sofria por conta disso? Sim ou não? João está falando assim, ó, Jesus, ele foi ser humano. Ele viveu como nós. Ele se relacionou com pessoas que o amavam, mas também se relacionou com pessoas que não o amavam. Então Jesus sabe quando nós temos essas dificuldades de relacionamento. Esse é o ponto que eu queria chegar. Às vezes você tem alguma dificuldade com algum parente, algum familiar, até na igreja. Gente, Jesus sabe o que é isso. E se a gente simplesmente entrega isso para Jesus e coloca isso diante do Senhor, Ele sabe perfeitamente como nos socorrer. Ele passou por tudo isso. Amém, meus irmãos? Isso é importante. Vocês acham que parou por aí? João 6,42. Olha só, quem mais teve dificuldades com Jesus, gente? Espera só um pouquinho. Não é o 6,42 não, meu irmão. É um pouquinho mais para frente ali. Já vou falar para você. É o 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andaram com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. É incrível, né, gente? Jesus foi um ser humano como nós. E eu podia ir mais. Você acha que Jesus comia? Sim ou não? Comia, né? Até depois de ressurreto. João 19, se não me engano, fala ali que os discípulos voltaram para o mar, não pescaram nada de novo. É um déjà vu das páginas da Bíblia. E Jesus chama eles lá da praia, e quando eles voltam, Jesus já tinha feito peixe para eles comerem, e comeu com eles. O que isso significa, meus irmãos, é que Jesus comia, até depois de ressurreto. Quando Jesus apareceu entre eles, tudo trancado, Jesus pediu pão para comer, para eles verem que Jesus era real, que não era um fantasma. Jesus, será que dormia, gente? Tem um texto que eu acho fantástico, né? Quando Jesus está dormindo e o barquinho lá que ele mandou os discípulos irem com ele, estava navegando no meio de uma tempestade, e Jesus estava dormindo. E eu sempre ouvi os porquês de Jesus estar dormindo. Jesus estava dormindo porque ele mandou atravessar. Ele sabia que ia chegar lá, Jesus tinha confiança, não tinha essa falta de fé nossa. Claro, eu concordo com tudo isso, a gente aponta sempre para a parte divina de Jesus, mas às vezes a gente não reconhece que Jesus dormiu porque ele teve sono, que é uma coisa
trivial para nós, mas Jesus, ele atendeu um monte de gente antes de ir para o barquinho. Estava cansado, e ele não acordou com aquela tempestade porque estava cansado, com sono. Tiveram que acordar ele. Ele confiava? Claro que ele confiava. Ele sabia que ia dar tudo certo? Claro. Jesus é totalmente Deus, mas Jesus também é totalmente homem. Amém, gente? Então ele sabe quando você está cansado, ele sabe quando você está com fome, ele sabe quando você está trabalhando, ele sabe tudo sobre a sua vida, e ele passou por tudo que nós passamos. Ele sabe o que é um ser humano. Mas Jesus, ele tem apenas uma particularidade. Ele é o tipo de ser humano que eu e você precisamos ser. Ele é o nosso modelo de ser humano. Quando nós afirmamos que Deus deseja que sejamos a imagem e semelhança de Jesus, não é para você achar que Deus quer que você seja tipo uma divindade, um Deus, mas é para você ser uma pessoa como Jesus foi. E nós podemos ressaltar aqui a pessoa que Jesus foi. Não vou ter tempo para tudo isso, mas Jesus, o que ele fazia com as pessoas, gente? Tratava bem as pessoas? Tratava. Jesus curava as pessoas? Curava. Jesus amava as pessoas? Amava. Jesus procurava se relacionar bem com todos? Procurava, mesmo que muitos não se relacionassem bem com ele. E a Bíblia diz que ele nos amou, inclusive indo para a morte na cruz. E a sua morte foi um testemunho, foi um tipo assim de demonstração de um amor profundo, que não só Jesus, mas o próprio Pai tem por nós. Um amor incondicional e um amor sacrificial. E Jesus nos salvou de termos que enfrentar a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Ele levou os seus pecados e os meus pecados sobre si. E sabe o que acontece agora, meus irmãos? Agora é hora de nós andarmos com Jesus e sermos como Jesus foi, amarmos como Ele amou, andarmos como Ele andou. Se Jesus, que é Jesus, teve tantos problemas, tantas dificuldades com as pessoas, não é de admirar que a gente às vezes tenha também. E é conta para pagar. Eu nunca vi Jesus tendo que pagar conta, né? Nós temos mais, a gente tem conta para pagar, né? A gente cansa, a gente tenta ter esperança nesse mundo, tudo em vão. Gente, olha para Jesus. João está falando assim, ele é homem e ele é Deus, ele é o Filho de Deus. E nós precisamos andar como ele andou. Nós precisamos estar com ele, crer nele, entregar a nossa vida a ele, porque nele é que nós temos a vida eterna. Você recebeu um dia Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim? Então você tem essa vida eterna. E a vida eterna, gente, não é para amanhã, não é para depois da morte, é para hoje, é aqui, agora que nós vamos desfrutar dessa vida. É uma vida que não é natural para nós, mas que nós podemos viver no poder de Jesus. Amém? Meus irmãos, então, qual é a importância de eu saber a humanidade de Jesus? A importância é que, se Jesus foi ser humano, eu também preciso ser humano. Mas eu e você vivemos em um mundo que nos desumaniza, certo? Quer ver um exemplo? No mercado de trabalho, se você trabalha em alguma indústria, eu não sei se hoje ainda tem,
mas antigamente tinha um tal do ISO 9000 e não sei das quantas, que alguns irmãos, coisa mais desumanizante que já inventaram, gente. Porque o tempo todo você precisa, assim, ter desempenho, né? Fazer tudo com excelência, tudo assim, regrado, dentro de um horário, você não pode falhar. Se você falhar, você já é cobrado, já é descontado do seu salário. Você é robotizado, né? Você tem que ser como um robô, fazer a produção em alta escala, e não pode falhar aquilo. Os seus supervisores cobram de você, e por aí vai. E às vezes nós nos desumanizamos, porque não trabalhamos numa indústria tão forte assim, e cobramos de nós mesmos tanta coisa. Tem um filósofo, Gustavo vai me ajudar aqui, ou o Hugo vai me ajudar, que ele fala o seguinte a respeito disso. Está indo? Que ele fala sobre essa questão justamente de nós acabarmos sendo desumanizados. E o que eu quero mostrar para você é que, pode deixar aí, já vamos falar. Presta atenção aqui no que eu vou falar para você. Quando nós vivemos como se Jesus não fosse humano, acabamos por nos desumanizar também. Presta atenção no que ele fala. Ele é o filósofo mais lido do mundo, e ele está falando tudo contrário dos coaches. Ele está dizendo: você está se matando e chamando de sucesso. Ele expôs como a obsessão por performance foi desenhada para transformar você no seu próprio algoz. E olha só o que ele vai falar. Pode pôr o próximo. Ele é chamado o profeta do cansaço, é um filósofo coreano-alemão. Pode ir para a próxima. Ele escreve sobre a sociedade do cansaço. Acho que você avançou duas. É uma obra super conhecida dele. Ele diz que você virou seu próprio capataz. Acorda cansado, trabalha sem parar, dorme culpado e chama isso de ambição. Você já viu isso em algum lugar? Então vamos lá. A armadilha. Os coaches e gurus do desenvolvimento e empreendedorismo dizem: acorde às 5, otimize-se, seja a sua melhor versão. E o filósofo responde: e quando você vai simplesmente existir? Boa pergunta, né? Olha lá, você não é um algoritmo. Você se tornou projeto de si mesmo, e projetos nunca estão prontos. Preste atenção nisso, gente. Sempre tem mais uma meta, mais uma versão, mais uma conquista, mas você nunca vai chegar lá. Eu já preguei isso aqui, gente. Eu já falei algo parecido com isso. E o que você perdeu no caminho? O tédio criativo. Ele cita aquele filósofo italiano, né? Esqueci o nome dele, que ele falou sobre o ócio criativo, né? Aquele momento sem fazer nada, sem consumir conteúdo, sem checar celular, sem se desenvolver, apenas parado. E é aí que a criatividade nasce. E o Han revelou: a depressão moderna não vem de opressão externa, vem de auto-otimização sem fim. Você corre até colapsar e trata o burnout com mais produtividade. Pode ir para o próximo. A ironia cruel: enquanto você está correndo atrás do seu melhor, enquanto acumula cursos, hacks, rotinas, você está perdendo a única coisa que importa: a experiência de estar vivo. Ele pede algo mais radical para nós: quer que você pare de se tratar como máquina, que você volte a ser humano, que você se permita o silêncio. E ele deixou 4 lições. Abrace o tédio, né? O seu cérebro precisa vagar, isso é importante mesmo, gente. Próximo. Descanso não é desperdício, é necessidade.
tempo livre não é culpa. Próximo. Você não é um projeto, a vida não é planilha de performance, você já é completo. E o último, a pausa é produtiva. Lá na Finlândia, se não me engano, uns anos atrás, acho que quase década, sabe como eles mudaram a educação da Finlândia, meus irmãos? A educação da Finlândia era uma das piores da Europa, e hoje é uma educação referência. Sabe o que eles fizeram lá na Finlândia? Eles diminuíram o tempo de aula, hora das crianças, e aumentaram o tempo de recreio delas. Diminuíram tarefa de casa, e aí explodiu a educação da Finlândia, no bom sentido. Meus irmãos, olha só, às vezes a gente até diz com a boca que crê que Jesus também é homem, mas a gente vive como se Jesus só fosse Deus, e a gente ora o tempo todo para Ele nos ajudar a viver essa loucura que o filósofo ali está descrevendo, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e Jesus não quer isso para nós. Olha só, Jesus nos ensinou a ter uma vida de oração. E sabe o que é interessante? Toda vez que eu converso assim, não de púlpito, mas face a face com algumas pessoas, a primeira desculpa que eu ouço das pessoas que têm dificuldade com a oração é a seguinte: mas Jesus era Deus, para Ele era fácil ter vida de oração. Isso não é sutilmente negar a humanidade de Jesus? Veja, a teoria a gente sabe, mas a nossa prática parece ser de um Jesus que não é humano, é somente Deus. E nós, por conta disso, desumanizamos a nós mesmos. E sabe qual vai ser o resultado fatal disso? Nós vamos desumanizar o próximo, para que ele seja a nossa imagem e semelhança dessa loucura social que a gente vive. E vamos viver tudo errado que Jesus nos ensinou. Amar o próximo não é querer que o próximo abrace as causas erradas que a gente abraça. Amar o próximo é querer que o próximo seja parecido como Jesus, como eu também quero ser parecido com Ele. Amém, meus irmãos? Então, a gente precisa cuidar muito disso. Quando eu comecei a estudar esse texto aqui, né? Porque a palavra sempre é para mim, né, gente? Sempre é para mim. Eu prego na esperança de ser para você também, mas é sempre para mim. Sabe, falou muito ao meu coração nesse sentido. Às vezes a gente quer fazer demais e fazer, porque a gente não está no Espírito de Deus. A gente está no espírito deste mundo, quer fazer. Você só tem valor se você faz. E parece errado você parar, fazer uma oração, descansar. Deus deixou como um dos mandamentos o sábado, que é uma lei do descanso. Você precisa disso. Você vai trabalhar 6 dias, óbvio, trabalhe o máximo que você puder, mas você tem que descansar. A gente tem que ter fé, porque às vezes a nossa preocupação é que o dinheiro, se eu parar, não vai dar para pagar a conta. As contas vão ficar, e é sempre o dinheiro, é sempre a conta. Gente, se você parar em obediência à palavra de Deus, você não crê que Deus é poderoso para abençoar, que esse descanso te restaure? E quando você no dia seguinte retornar ao seu trabalho, porque você tem que trabalhar, Deus não é poderoso para te repor tudo aquilo que você não teve no dia de descanso? Deus é poderoso, né, meus irmãos? Amém? Vocês creem nesse poder de Deus? Então a gente precisa viver de acordo, porque senão nós vamos estar ouvindo os falsos profetas, que negam essa humanidade de Jesus. Daqui a pouquinho você vai negar a sua humanidade e o outro também.
Você não vai ver Ele como ser humano. É errado esse jeito da gente viver, todos nós, né? Sociedade toda. Mas temos essa solução da parte de Deus. Que Deus nos abençoe por essa palavra. Quero convidar você a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça e colocar a sua vida sinceramente diante de Deus. Gente, chega final de ano, como é que nós estamos? Cansados, sobrecarregados. O que aconteceu durante o ano? Nós vivemos essa loucura que o mundo impõe para nós e temos medo de mudar as coisas, temos medo de não dar conta das contas, de faltar alguma coisa para a família, nos falta fé. Mas se o Senhor nos ensina esse caminho do descanso, da oração, sabe, da gente se espelhar em Cristo Jesus, nós não deveríamos ter medo. Então ore, se você tiver medo, coloca diante do Senhor e Ele vai esclarecer todas as coisas para você.